Graça e paz a todos do grupo, né? Do curso de Missiologia e Evangelismo. Nós estaremos dando início, gente, à página 7 hoje, que tem como a lição a Igreja de Cristo. E eu quero começar já com o estudo na página 7, porque nós temos aí várias coisas com relação ao estudo antes de chegar a isso. Então, assim, para ser uma coisa rápida e objetiva, né, para que vocês consigam entender, né, fiz aí algumas anotações, ainda não terminei de fazer as anotações, mas eu vou fazer assim que possível, tá? Nem que eu tenha que lançar 3 vídeos no mesmo dia, né, para fazer o 4 da semana, né? O negócio é cumprir o cronograma de pelo menos 4 aulas por semana, né? Nem que eu tenha que fazer única ou 2 ou 3 vezes, mas eu quero que vocês consigam entender bem aquilo que eu tô passando, aquilo que eu quero que vocês entendam. E após os vídeos, né, que serão feitos, eu vou estar passando o exercício para vocês. Peço que vocês coloquem numa folha de caderno ou num caderno, melhor preparar um caderno só para isso, né? Para que vocês possam fazer algumas anotações do que é necessário, né? As questões, gente, para quem já tá com a apostila, né? Para quem já tem, né? Já pagou a apostila e assim, para que vocês consigam fazer o acompanhamento aí. Vamos lá? Página 7. O que é igreja? 1.1. Definição. A palavra igreja, no grego, eklésia, significa chamados para fora. Originalmente, os cidadãos de uma cidade eram chamados mediante o toque de uma trombeta, que os convocava para se reunirem como assembleia em determinado local, a fim de tramarem de assuntos comunitários. Da mesma forma, a igreja é um grupo de pessoas chamadas para fora do mundo para formar um povo seleto, especial, pertencer a Deus e servi-lo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, e 1 Tessalonicenses 1.9, né? E assim, com relação ao estudo, gente, o que mais nos chama a atenção é o que vem agora, tá? 1.2, a visão cristológica da igreja. Certa ocasião, Jesus interrogou os seus discípulos. Opa aí, ó. Jesus interrogou os seus discípulos acerca do que as pessoas pensavam a respeito dele. Após ouvir suas várias respostas, o mestre lhe fez uma derradeira pergunta. Após ouvir, E vós, quem dizeis quem eu sou? Se encontra lá em Mateus 16, 15. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, respondeu-lhe imediatamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, gente, com relação a isso, o que me deu a entender? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
Numa pesquisa que eu fiz, Pedro, ele falou assim, ó, papum, né? Ele não teve sombra de dúvida de quem era Jesus. E todos, sem dúvida, consideraram, mas Pedro pontou-se à altura da situação com a resposta inequivocada. Declarações semelhantes foram pronunciadas antes. Então, gente, o que quer dizer? Que houve-se vários questionamentos de quem era Jesus. Uns diziam que era Elias, outros diziam que era outro. Então, assim, houve-se várias opiniões. Mas quando Pedro fala da seguinte maneira: tu és o Filho de Deus vivo, Pedro, na mesma da hora, foi usado por Deus para falar aquilo. Porque ele não teve, assim, uma... Tipo assim, pô, se eu falar errado vai dar ruim para mim. Então, assim, ele não teve dúvida alguma de expressar o que ele sentia com relação a Jesus. E continuando aqui, ó, a partir desta resposta, Jesus fez uma enfática declaração revelando aos seus discípulos a edificação e a jornada. E o futuro da sua igreja na terra. O Senhor afirmou a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Outro ponto de vista, gente, é que há um jogo de palavras com relação a esse estudo. Pedro e pedra. Aí vocês vão pensar assim, a missionária, a pastora é doida. Não, não sou doida, não. Pedro... Tá. Cadê? Se encontra em Mateus. Deixa eu só achar aqui rapidinho, gente. Eu fiz várias anotações. Então, eu tô com anotações aqui por demais. Tá. Palavra Pedro. Petros, nome próprio indicado a um pedaço de rocha. Pedra, Petra, uma rocha. Então, o corpo espiritual, a igreja aqui, mencionada pela primeira vez, constrói-se sobre o fato divinamente revelado a respeito de Cristo e confessado por Pedro. Então, assim, gente, na minha concepção de estudo, é que muitos, né, ainda estão meio assim que sem entender. Pedro é a pedra fundamental da igreja. Foi Pedro que começou a igreja de Cristo na terra. Então, assim, aquele que muitos não deram nada por ele, como Jesus, como ninguém deu nada por Jesus, né? Jesus, ele veio para dar o início. Só que alguém precisaria continuar essa jornada. Então, quem continuou? Pedro. Mesmo ele sendo quem ele era, Jesus automaticamente ensinou a Pedro. E Pedro, como ele não tinha sombra de dúvida de nada, ele era um homem certeiro naquilo que ele fazia, ou que ele falava, então ele não tinha medo. Pode reparar que na passagem bíblica, é difícil você ver Pedro tendo medo de alguma coisa.
Mais pra frente nós vamos estar lendo aí. A gente vai começar a pegar essa pedrinha aí, tá? Então, assim, Pedro... E vocês podem notar uma coisa, não fugindo do assunto, que quando Jesus morreu e que ele ressuscitou, ele deixou um pedaço de um tecido, uma toalha no túmulo, que era para quem? Pedro. Isso aí ninguém sabia, né? Ou deixaram escapar aí um pouquinho. Jesus deixou uma toalha, vamos botar assim, uma toalha no túmulo dele. E essa toalha, Jesus colocou, vamos botar assim, aonde ele deitou com a cabeça. Então, quando ele ressuscitou, que se encontrou com Maria e Maria Madalena, o que ele pediu? Chame Pedro e o outro lá que agora esqueci na memória e peçam para vir me encontrar. Então Jesus praticamente passou a liderança dele para Pedro, para que ele dê a pontapé inicial na obra da igreja. E vamos continuar, gente. Quando o mestre enunciou: edificarei a minha igreja, edificou-se como seu arquiteto, cuja edificação estender-se-ia até a construção dos séculos, lá em Mateus 28, 20. Se eu for falar minhas anotações aqui, gente, a gente não faz esse vídeo hoje. O fundamento sobre o qual ele edifica a igreja está indicado nas palavras do texto. Sobre esta pedra. A pedra não se refere a Pedro, e sim à verdade que está acabara de afirmar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não disse: sobre ti edificarei a minha igreja, mas declarou que sobre a confissão revelada pelo Espírito Santo a Pedro, a igreja é edificada. A pedra angular, eleita e preciosa. 1 Pedro 2,5, Atos 4,11. A referência a Cristo como a pedra angular. 1 Pedro 2,5. Figura um edifício construído com pedras espirituais. Isto é, vida regenerada ao longo da existência da igreja da terra. 1 Coríntios 3,9 e Efésios 2,22. Também anotei isso aqui na minha folhinha. Sinopse do tópico 1. A igreja é o conjunto de todos os salvos em Cristo. Foi edificada por Jesus para anunciar a salvação em Cristo e triunfar sobre o pecado, a injustiça e o mal. 8. As dimensões da igreja na terra são a universal e a local. 2.1 Universal. A igreja universal é o conjunto de todos os salvos em Cristo. É citada no Novo Testamento, no singular, igreja. Nos textos de Atos 20, 28, 1 Coríntios 12, 28, Efésios 1, 22, Efésios 5, 27, 1 Timóteo 3, 15 e Hebreus 12, 23. No plano eterno de Deus, a Igreja Universal foi arquitetada por Ele, antes na fundação do mundo, Efésios 1, 4, 9 e 10. E tem um caráter geral, porque incluiu todos os cristãos remidos por Cristo, dentre todos os povos. Gente, universal não é a Igreja Universal, não. Universal da igreja é que são várias pessoas. Eu fiz até um resumo aqui, gente, eu não sei se eu vou encontrar aqui. Porque eu andei fazendo várias anotações. Aqui, ó. Em Atos 28,
Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. Com relação ao meu estudo, né? A reunião foi realizada em um cenáculo. No terceiro andar, a iluminação era fornecida por muitas lâmpadas fumacentas. Por muitas lamparinas, tá, gente? Antigamente se usava lamparinas com azeite e fogo, se não me falha a memória, que tornavam o ar abafado e enfumaçado. Em 1 Coríntios 12, 28, com relação ao estudo que eu fiz, não vou ler aqui o texto, era uma lista mais completa dos dons influídos, alguns que não se encontraram nos versículos. Primeiramente, em segundo lugar e em terceiro, refere-se à hierarquia, mas depois provavelmente não. Gente, a igreja universal, vamos botar assim, nós estamos um ministério, certo? Então, assim, o nosso ministério ele é composto. Isso está lá em 1 Coríntios, tá, gente? Primeiro, Deus. Segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Depois, operadores. A hierarquia ministerial de uma igreja. Operadores de milagres. Depois, dons de cura, socorros. Como vou botar aqui, assistente social. Governos e variedades de línguas. Então, assim, para você ver que na Bíblia ela tem uma hierarquia dentro de uma igreja. Então, Deus é o cabeça. Profetas, mestres, que são os professores, vamos botar assim, operadores de milagres e depois os dons de cura. Imagina essa hierarquia, gente. Imagina uma pirâmide feita com esses detalhes bastante complementares. Vamos lá. Local. Igreja local, tá, gente? A igreja, em sentido literal, abrange o conceito de congregar e reunir, pois se trata da reunião dos fiéis em um local específico. A Bíblia emprega o plural igrejas, a fim de se referir-se às igrejas locais em Atos 9:31, Atos 16:5, Romanos 16:4, Romanos 16:19, 2 Coríntios 8:1 e Gálatas 1:2, tá, gente? Quem quiser dar uma lidinha lá na Bíblia, dar uma passeadinha pra ver que realmente está na Bíblia, tá? No entanto, quando o termo está no singular, cita-se a região na qual a igreja local encontra-se. Atos 14:23. Romanos 16:1, 1 Coríntios 1:2, 1 Coríntios 4:17 e 1 Tessalonicenses 1:1. A perspectiva local da igreja fortalece o fato de que o trato é relacionamento de Deus com ela. Não é só universal, mas local, congregacional e direto. Sinopse do tópico 2. A Igreja Universal é o corpo místico de Deus, de Cristo. É invisível e constituída por todos os salvos em Cristo. A igreja local é visível e composta por todos os crentes regionais que se reúnem visivelmente. Organização da igreja. Organização funcional da igreja. 3.1. A organização administrativa da igreja.
A igreja é tanto um organismo espiritual quanto uma organização que necessita do trabalho de pessoas nos vários órgãos funcionais da igreja local. Organização funcional da igreja refere-se à administração dos recursos materiais e humanos de que ela dispõe para que não haja interrupções no seu crescimento quantitativo e qualitativo. Vamos lá, gente. O que é administração tanto da igreja como pessoal? Você tem que saber administrar seu ministério e administrar a sua vida pessoal, entendeu? Eu costumo dizer, né, no meu ministério, na minha igreja, que o nosso ministério ele começa na nossa casa, não começa na igreja. Porque se a nossa casa não estiver em ordem, como que a gente vai botar a nossa igreja em ordem? Eu sei que é difícil pra caramba, eu sei que pesa. É uma situação assim, liderança não é fácil. Né? Tanto que nós vamos dar o curso de pastores também futuramente. Então, assim, não fugindo do assunto, gente, já tô finalizando aqui já a lição 1. Nós temos que saber administrar nossas vidas a cada dia, tá? Vamos embora para a lição 3.2, na página 9. Esta forma de organização diz respeito ao governo da igreja local, através de homens vocacionados e capacitados por Deus para os exercícios do santo ministério eclesiástico. Ao longo da trajetória da igreja, temos várias formas de governo eclesiástico: local, distrital, regional e nacional. Por meio do Novo Testamento, verificamos que a autoridade administrativa e espiritual da igreja local é competência do pastor. Todos os demais cargos e funções submetem à autoridade pastoral. Na igreja, também há cargos de caráter espiritual, conforme expõe a Escritura em Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aí? O que vocês me dizem? Para vocês verem que cada ministro tem suas funções. Então, cada um vai exercer a sua função. Não tem que diminuir ninguém, não tem que fazer ninguém ser humilhado, porque tem um cargo maior do que do fulano. Não é assim que funciona, tá? Nós temos que ter muito cuidado para não perder as nossas ovelhinhas, tá? Que as nossas ovelhinhas preciosas para Cristo. Nós vamos prestar conta com Deus com relação à vida dessas pessoas, né? Vamos lá. 3.3, a organização espiritual da igreja. Essa organização refere-se essencialmente à sua liturgia. Trata-se da ministração do culto, da adoração coletiva, das ordenanças deixadas por Jesus, como a ceia do Senhor e o batismo em águas. Lá em Mateus 28:19, 20, tá? Lucas 22:16, 20. Mesmo que não haja uma forma prescrita e específica da liturgia dos cultos, devemos primar em manter os princípios ensinados por Jesus, no sentido de promover a comunhão com Deus e com os irmãos. Na realização dos cultos, deve-se evitar tanto formalismo que ingressa a liberdade da adoração a Deus, em espírito e em verdade, gente. Tá lá em João 4, 23, 24, vocês podem ler aí em sua casa. E vamos continuar. Quando a responsabilidade individual sem limites
que vulgariza e profana o culto racional que devemos prestar continuamente a Deus, que se encontra em Romanos 12, 1 e Salmos 95, 1, 6. Sinopse do tópico 3. A igreja é tanto um organismo espiritual vivido como uma organização administrativa. A organização funcional da igreja é formada pelos líderes locais e por meio dos recursos espirituais, materiais e humanos. Vamos lá, gente. Pastores, recursos espirituais, busca o Espírito Santo, oração, jejum. Materiais, nós sabemos muito bem que é cuidar da casa do Senhor, né? E a nossa também. Nós não podemos deixar. Humanos, um assistente social, vamos botar assim, tá? Recursos humanos. Vamos lá, um irmão está precisando de uma cesta básica, a gente tem que dar um jeito de arrumar uma cesta básica pro irmão. Né? Nem que nós temos que colher da nossa casa. Cada um dá 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar. E vamos botar assim, uma semana ou 2 nós temos que juntar um alimento para poder fazer uma cesta para dar para esse irmão, né? Então assim, esse é um exemplo que eu tô dando. Conclusão da lição 1. Nesta lição estudamos a característica fundamentais da doutrina da igreja, a fim de compreendermos suas dimensões terrenas e celestes. Você faz parte da igreja do seu âmbito universal. Está integrado a exercer o ministério que Jesus lhe confiou na igreja local? Trabalhamos enquanto é dia. Então, gente, aqui ficou a lição número 1, né? Para quem pegou aí, né, um negocinho que eu mandei aqui no grupo, né, quem tá no grupo, eu mandei sobre relação a evangelismo e missão, né, o sentido, é por causa de uma outra apostila que eu tenho. Então, assim, gente, hoje eu finalizo a lição número 1, amanhã eu vou estar lançando a número 2, durante a semana eu vou estar botando em pauta em dia, para que a gente não fique em falta, tá? Para ficar as 4 lições na semana. E vou estar passando aqui, né, no grupo sobre as lições, tá? Após os vídeos, teremos as lições. Se vocês puderem colocar no caderno de vocês, né, eu vou estar passando tudo direitinho no grupo, como que vocês vão colocar no caderno, o quanto de linhas que vocês vão pular para poder estar respondendo. E assim, gente, muito obrigada pelo carinho. E quem quiser saber mais sobre o curso, tá? Entre em contato comigo no Zap, que eu vou estar passando aqui para vocês. E um beijo enorme para vocês. Até a próxima aula.